que agora eu jogo uma polêmica, eu queria a opinião de vocês, que eu ainda tô na... A princípio, o filme mostra essa visão que a gente tá falando, certo? Que é nihilista, que é ultramasculina, que rejeita as mulheres em muitos aspectos, que é a visão do Tyler ao longo da história. E aí fica a coisa estranha, que é o Edward Norton, que é o personagem principal, certo? Ele é o Tyler. Dando Ele é o spoiler. Tyler. Quem assistiu aqui vai saber. Ele é o Tyler, ele é o próprio. Não tem o Tyler, só tem o Edward Norton esquizofrênico conversando com o Tyler. Só que ele mata o Tyler. E aí ele abraça a Marla, ou seja, ele aceita esse aspecto feminino, ele se concilia com a... Só que o louco do filme é que depois ele assiste a revolução que ele tá encaminhando, e ele não parece estar negativo em relação à revolução. Então, ele não parece que ele vai, sei lá, desfazer as células que ele montou. Então, isso pra mim torna um filme muito ambíguo, assim, porque poderia ser só um filme irônico, que o Tyler morre no final. Claro. Fala, tá vendo? Ó, a visão do Tyler é autodestrutiva. De fato, ele é morto. Mas fica, eu queria saber o que vocês interpretam disso, o que vocês tiram desse jogo do final, né? O que tu acha, Cooks? Eu concordo plenamente que tem uma pegada nietzschiana fortíssima no filme, e tem principalmente uma coisa que o Nietzsche fala lá na Gaia Ciência, que seria a morte de Deus, porque ele mata Deus no sentido de negar aquele que o abandonou, ele sente que Deus o abandona, então ele compara Deus com um pai que sai pra comprar cigarro e não volta mais. Sim. E aí ele se rebela, ele vê a vida como alguma coisa a ser superada, então ele fala, minha vida é depressiva. Eu vou numa batalha espiritual para negar a própria vida. Então ele já tem um objetivo de autodestruição como uma forma de se revoltar contra a realidade. Uhum. E nessa revolta contra a realidade, ele se destrói a si mesmo, porque ele também faz parte da realidade, né? No final, ele tem que escolher se ele vai se destruir ou se ele vai destruir aquilo que ele criou que não pertence à realidade, que é aquele arquétipo ideal que ele tinha, que não é uma coisa ordenada, um autoaperfeiçoamento realizável na vida dele. Mas ele cria um arquétipo totalmente incompatível com os valores sociais ao qual ele pertence. E nisso, de destruição dos valores sociais... É como se o Tyler libertasse e destruísse ele ao mesmo tempo. Mas é uma libertação desordenada. Ele vê a desesperança como uma libertação. Sim. E a liberdade estaria na esperança de algo factível. Uhum. Né? Na esperança de uma harmonia com a realidade. Ele não está em harmonia com a realidade. Sim. Então ele se sente livre para se autodestruir. No momento que ele não tem esperança. O que não é uma liberdade, porque nesse processo ele se vicia nos grupos. Sim. Ele se vicia naquelas lutas. Ele se torna um homem viciado. Sim. E o viciado não é livre. E Sim, ele fica assustado com a própria situação que ele criou, né? Ele vai tomando consciência dela e ele fica meio assustado. Ele fala, cara, o que é? Tanto que ele viaja, ele é meio incrédulo com a própria coisa que ele tá criando. E por isso que eu achei filme- mais uma crítica ao Nietzsche do que uma coisa nietzschiana mesmo, uma apologia de Eu Nietzsche. também sinto Sim. que ele vai por uma linha mais crítica. Ele tem muita ambiguidade em alguns diálogos, mas quando o Tyler some de cena, que o Edward Norton ganha seu protagonismo, ele começa a perceber que os próprios clubes viraram uma espécie de franquia. Então, aquela ideia de que as coisas que você tem acabam te possuindo, acaba Perfeito. que a própria ideia dele, né, a própria criação, perdão, do Tyler, também acaba... Emula o mundo anterior. Emula o mundo anterior, ele perde o controle sobre aquilo, ele percebe que, de certa forma, as pessoas passaram um pouquinho do ponto. Então, mas ali, né? Ele mas vira o naquele abismo momento que ele contemplou. igual Mas o naquele Nietzsche momento falava. que ele abraça ela, certo? Ele tá abraçando ela. Então, vamos Ah, dizer, a parte final, final. tô falando. a cena final. Tô falando agora qual é... Porque assim, que o Sim. Tyler... Uma coisa que é óbvia no filme. Vamos lá. Eu acho que é a imaginação dele. O narrador... Não, mas Então, só um mas ponto aqui, esse rapidinho. é o ponto que a gente tem que... Pra gente devagar o quanto que o autor... Porque eu acho que esse filme tem um pouco do efeito tropa de elite, assim, certo? Fugiu do controle do autor. Foge um pouco do controle do autor. Foge. Porque assim, primeiro, o narrador tá assustado com o que ele tá fazendo. Começa a investigar. A narrativa até aí tá... O Tyler aparece naquele topo de telhado como um vilão, praticamente, certo? Como uma figura bem mais negativa do que ele foi até... Aquela virada até de plot de videogame, certo? Que o seu amigo do... seu amigo do videogame, na verdade, era o vilão na última, e aí puxa a batalha final. Inclusive, aquela... a cena é idêntica de videogame, todo final de videogame dos anos 80. Cena de videogame. Você tá no topo de um prédio, tem uma bomba e... Tem tudo, é o clichê assim é o perfeito. clichê do videogame. E aí o cara chega lá e tal, e aí agora seu amigo é o vilão. Aí ele mata o Tyler. Quando ele abraça a mulher e olha naqueles prédios caindo, certo? A minha pergunta é, o autor rejeitou o Tyler, tanto que ele faz parte do amadurecimento dele, tanto o David Fincher quanto... Quer dizer, quando o Tyler morre, alguma coisa do Tyler estava desordenada na visão de quem tá ali. Beleza. O quanto ele abraçou daquela visão que ele construiu ao longo do filme e o quanto ele rejeitou nesse momento. Porque ele também não é mais o Edward Norton do começo do filme, entenderam? Não sei se... Eu acho que, na ficou verdade, claro. isso aí lembra um pouco o que o Fögling, como crítico literário, ele sempre falou, olha, os grandes livros
os grandes personagens da literatura, eles estão sempre buscando uma ordem. Sim. Só que essa ordem você nunca encontra na sociedade de uma forma perfeita. Então, por Sim. exemplo, no começo da modernidade, no meio ali, século XVIII, XIX, você vê uma grande crítica à sociedade burguesa. Este livro, tudo bem, de certa forma, eu não estou dizendo que algum jornalista da Folha de São Paulo está certo. Mas ele também é uma crítica à sua sociedade capitalista, na qual você não tem valores, você não tem Deus, Sim. você não tem uma hierarquia, um escalonamento correto sobre quais são as prioridades da vida das pessoas, assim por diante. Bom, isto posto, o que acontece? Você cria uma pequena ordem que ela funciona num determinado momento, ou seja, vamos descarregar nossas energias, vamos dar uma porrada aqui e beleza. Quando você tenta transformar essa pequena ordem em um núcleo terrorista para subverter toda a sociedade, Sim. é aí que aquele negócio desanda. Eu tenho um livro que eu li e pior que eu usei no meu curso sobre a Primeira Guerra e nunca mais achei, nem o título do livro, tá perdido em algum lugar, que ele fala sobre organizações de comunidades, assim, fazer uma pequena organização. Sim. Você vê que, assim, você junta 4 pessoas aqui, ó, nós 4, temos mais ou menos umas ideias parecidas, etc. Se a gente tentar fazer uma mudança social, nós 4, não vai dar certo. Sim, Você o não mundo vai. revolucionário é um problema. Resumindo, Então, é mas isso. não sou revolucionário. A ideia é você falar assim, uma autogestão de um grupo. Sim, sim. Ela é maluca, ela não funciona, ela sempre dá problema. Sim. E ali você tá vendo justamente uma ideia de uma anarquia, onde todo mundo é mais ou menos igual, então todo mundo é cacique, não tem índio, onde todo mundo tem que virar uma Mas seita, se bem que repetindo o mantras. Tyler é o líder, né? Então, mas ele desaparece, né? Na hora que começa Mas o a virar Norton, líder. pra eles, é o Tyler. E aí o problema é que eles têm um... Assim, me parece mais parecido com uma figura autocrática ali do que com o niilismo total, só porque tem o líder. Sim. E, inclusive, eles têm o culto do narrador. Quando eles veem ele, eles... O filme até enfatiza isso quando eles começam a gritar lá. His Nós name somos- is Robert Paulson. E os caras... Tipo, tudo que o cara fala, eles olham pra ele, senhor. Tipo, você sabe aquele Fala, negócio... para de me chamar disso! É uma pai, coisa eles meio- tremendo, sabe? Os caras tremendo, senhor, você tá me testando. Então tem uma coisa que sai do controle deles, sem dúvida, mas tem um culto de personalidade ali no meio. Tem, Assim. Tem. É um culto do herói, é uma coisa meio que o Thomas Carlyle falava, né? Esse culto do herói acaba se desvencilhando de uma espécie de culto das virtudes. Sim. E acaba se tornando ali um caldo de cultura pro começo de um fascismo, né? A hora que o cara começa a repetir de uma forma sectária aquilo, o nome dele é Robert Paulson. Não, o ali nome já é dele- o fascismo. Cara, quando os caras estão gritando, cabelo raspado, preto, marchando em linha, falando, cara, aquilo ali tem um nome bem... Lembra O um pouco aquele Campbell- filme A Onda também.